Embora não seja segredo para ninguém que Elvis foi um grande jogador durante seu auge, há anos se questiona se ele teve filhos fora do casamento. As alegações de filhos amorosos persistiram, especialmente após sua morte, apesar das constantes negações de seu patrimônio. Quero dizer, pelo menos 5 pessoas se manifestaram alegando serem seus filhos. Uma das primeiras foi Desiree. O que você acha? Ela é filha de Elvis? Depois veio a Deborah. Não nesse momento. O caso não ocorreu até junho de 55, mas foi muito breve, mas suficientemente longo. Neste vídeo vamos dar uma olhada em cada uma dessas alegações. Os filhos amorosos de Elvis. Elvis Presley, o ícone nascido em Tupelo, não apenas deixou uma marca indelével na música, mas também na própria estrutura da cultura americana. Conhecido por sua presença magnética no palco e uma voz que podia ao mesmo tempo acalmar e eletrizar, a vida pessoal de Elvis era um assunto tão fascinante quanto sua personalidade pública. Casado com Priscilla Presley, em 1967, sua união foi celebrada como um conto de fadas, resultando no nascimento de Lisa Marie Presley, a única filha do casal, reconhecida pela família e pela propriedade. Com o passar dos anos, Graceland se tornou um santuário para o legado duradouro de Elvis. Entretanto, essa paz foi perturbada por inúmeras reivindicações de herança. As pessoas começaram a se apresentar, alegando que eram os filhos amorosos secretos de Elvis. O surgimento dessas alegações abriu uma caixa de Pandora de perguntas e especulações. Haveria capítulos ocultos na vida do rei? Será que o homem que conquistou o coração de milhões de pessoas poderia ter deixado para trás mais do que apenas um legado musical? Enquanto o mundo olhava, essas perguntas pairavam no ar, esperando que a verdade viesse à tona. Primeiro começaremos com a alegação de Desiree. Em 1987, Desiree e Lucy DeBarban apareceram na mídia, afirmando que Desiree era filha de Elvis. Durante uma dessas aparições, elas foram entrevistadas no programa de Donna Hill, onde trechos do livro de Lucy DeBarban sobre seu caso com o rei foram lidos em voz alta. Nós nos ajoelhamos juntos no cobertor. Elvis parecia inseguro de si mesmo. O que há de errado? Perguntei. Posso ficar com você para mim? De acordo com sua mãe, Lucy DeBarban, Desiree foi concebida durante um caso entre ela e Elvis. Lucy DeBarban, ex-showgirl, disse que ela e Elvis tiveram um relacionamento romântico de longa data que começou em meados da década de 1950 e durou vários anos. Nosso amor está escrito no vento do céu, disse Elvis, enquanto estávamos deitados de costas, olhando para as estrelas. Isso fica no topo de uma colina. Você acredita nisso? Eu acredito. Então você pega o jornal e vê que ele está se casando com Priscilla. De acordo com Lucy, seu relacionamento com Elvis durou mais de 2 décadas e poderia ter levado a algum lugar se ela não fosse casada na época e se ele não tivesse ido para a Alemanha, onde conheceu Priscilla. Então ele foi para o exército e, depois da última vez que o vi antes de ele ir embora, fiquei grávida de Desiree. Então sua gravidez ocorreu pouco antes da partida dele para o exército. Certo. Mas foi enquanto ele estava no exército que o relacionamento com Priscilla começou. Bem, sim, acho que ele a conheceu na Alemanha. Lucy afirmou que conheceu Elvis em 1956, em Las Vegas, onde estava se apresentando como garota de programa. O relacionamento, segundo ela, foi mantido em segredo devido à carreira e à imagem pública de Elvis. De acordo com Lucy, o caso continuou ao longo dos anos, com encontros em várias cidades, sempre que a agenda de turnês de Elvis permitia. No entanto, seu marido na época era abusivo e ameaçou Elvis e ela quando o caso aconteceu. O homem com quem eu estava casada e que havia pedido o divórcio voltou para me matar, porque soube que eu estava namorando Elvis. Ele ficou famoso e então percebeu que eu estava falando sério sobre ele. E ia matá-lo, aos meus filhos e a mim, na verdade. Ele tentou. Ele arrombou minha porta e tudo mais. As circunstâncias que envolveram o nascimento de Dalila permaneceram um tópico de especulação e controvérsia. O relato de Lucy DeBarban, detalhado em seu livro Are You Lonesome Tonight?, escrito em conjunto com Derry Matera, oferece uma visão íntima do que ela descreve como um relacionamento apaixonado, porém secreto, com uma das figuras mais icônicas da história da música. Se essas afirmações são verdadeiras ou não, o entrevistador nessa entrevista de 1987 pode fazer você questionar a história de Desiree. Podemos nos aproximar um pouco mais de Desiree? Quero que vocês vejam essa bela jovem. Opinião? O que você acha? Ela é filha de Elvis? Não tenho certeza. Mas vamos dar uma olhada em uma foto de Desiree ao lado de Elvis e ouvir sua opinião sobre o que acha. A resposta de Graceland foi brusca e desdenhosa, pois eles se recusaram a aceitar o que consideravam uma alegação incrível e ridícula. No entanto, a história se recusou a cair na obscuridade, deixando muitos a se perguntarem sobre a possibilidade de haver verdade por trás das manchetes. A reivindicação de Desiree sobre o nome Presley ainda continua sendo um tópico de debate acalorado, uma peça de quebra-cabeça no legado em constante evolução de Elvis Presley. Além de Desiree, John Smith é uma das várias pessoas que se apresentaram alegando ser o filho amoroso de Elvis Presley.
De acordo com sua história, John nasceu de um breve mas intenso caso entre Elvis e sua mãe, cuja identidade ele prefere manter em sigilo para proteger a privacidade dela. Ele alegou possuir evidências de DNA que provam que ele foi o produto de um encontro fugaz entre sua mãe e o próprio rei. Ele também escreveu um livro para compartilhar sua versão da história, intitulado Let the Boy Sing: Elvis is My Daddy. O livro revelou detalhes sobre o relacionamento de John Smith com seu suposto pai. Em 2013, Smith declarou: "Eu sei que Elvis é meu pai desde que eu tinha 27 anos de idade." E afirmou que Presley criou um fundo fiduciário para ele e arranjou contatos para que ele pudesse trabalhar com estrelas como Kenny Rogers. John Smith alega que sua mãe conheceu Elvis no início dos anos 60, quando ela trabalhava como garçonete em Memphis, Tennessee. De acordo com Smith, Elvis era um visitante frequente do estabelecimento onde ela trabalhava e eles desenvolveram um relacionamento próximo, que acabou se tornando romântico. O caso foi mantido em segredo, pois Elvis já era uma figura pública e manter uma imagem pública limpa era crucial para sua carreira. Smith afirma que sua mãe descobriu que estava grávida logo após o início do caso. Temendo o escrutínio público e possíveis danos à reputação de Elvis, ela decidiu manter a gravidez escondida dos olhos do público. De acordo com Smith, Elvis estava ciente da gravidez e deu apoio discreto para garantir que tanto a mãe quanto a criança fossem bem cuidadas financeiramente. John Smith nasceu em 1961 e sua mãe, seguindo os desejos de Elvis, o criou sem que o público soubesse da identidade de seu pai. Smith afirma que, apesar do sigilo, Elvis manteve contato ocasional e continuou a dar assistência financeira. No entanto, Smith não forneceu provas concretas, inclusive essa suposta prova de DNA, para validar suas alegações. E o espólio dos Presley não o reconheceu como herdeiro legítimo. A reivindicação de John Smith, embora tenha despertado uma mistura de curiosidade e controvérsia, permaneceu como uma nota de rodapé não resolvida na complexa história pessoal de Elvis. O Tribunal da Opinião Pública ficou encarregado de pesar as provas, ou a falta delas, e o patrimônio dos Presley continuou a proteger os portões de Graceland contra alegações que considerava infundadas. Deborah Presley. Brando é outra que alegou publicamente ser filha do amor de Elvis Presley. Sua história é repleta de intrigas e controvérsias. De acordo com Deborah, ela foi concebida durante um caso entre Elvis Presley e sua mãe. Eu tive uma ideia. Eu sabia que minha mãe o conhecia antes de ele ser famoso. Minha vida inteira. Naturalmente, eu sabia que ela o conhecia quando ele tinha um buraco em seus sapatos e estava lutando. Sua mãe alegou que conheceu Elvis no início da década de 1950, quando ambos estavam em Hollywood. Ela afirmou que o relacionamento deles começou logo após se conhecerem e que era caracterizado por uma profunda conexão emocional e física. Deborah afirmou que Elvis era charmoso, atencioso e genuinamente apaixonado por ela. Mas o relacionamento deles teve de ser mantido em segredo, devido ao escrutínio público que Elvis enfrentava como uma estrela em ascensão. Anfitrião. Quantos anos ele tinha? 18? Deborah. Ele tinha 21, ela tinha 14 quando se conheceram. Apresentador. Sua mãe alega que eles tiveram um caso nessa época. Deborah. Não nessa época. O caso só ocorreu em junho de 55, mas foi muito breve, mas suficientemente longo. Deborah cresceu ouvindo histórias de sua mãe sobre seu famoso pai. Em 1989, ela ganhou as manchetes quando mudou legalmente seu sobrenome para Presley e entrou com uma ação judicial para ser reconhecida como filha de Elvis. Embora um juiz tenha decidido contra ela no processo, ela continuou a reivindicar o legado de Elvis. Ela disse o seguinte sobre ele: "Eu me lembro que ele esteve em minha vida até os 4 anos, quando comecei a falar. E me lembro dele me pegando no colo, me abraçando e com meu rosto meio que enterrado em seu pescoço." As alegações de Deborah estão detalhadas em seu livro, Memoirs of a Starseed Child, Memórias de uma Criança Semente das Estrelas, onde ela relata o relacionamento de sua mãe com Elvis e suas próprias experiências ao crescer com a crença de que é filha dele. Apesar da falta de provas definitivas de DNA que comprovem sua paternidade, Deborah Presley Brando continua sendo uma figura importante entre aqueles que afirmam ser filhos de Elvis Presley. No final dos anos 80, uma década após a partida prematura do rei, Deborah assumiu seu lugar aos olhos do público, não apenas como reivindicadora do nome Presley, mas como litigante em uma batalha legal que desafiaria os próprios fundamentos da propriedade Presley. Ela buscava ser reconhecida como a filha perdida de Elvis, um segredo mantido longe do mundo pelo coronel Tom Parker e pelos instintos protetores da propriedade Presley. A ação judicial de Deborah enfrentou resistência por parte do grupo Presley, principalmente da própria Priscilla, que se apresentou como co-réu. A decisão que surgiu foi um misto. Embora não tenha negado totalmente a reivindicação de Deborah sobre a linhagem de Elvis, declarou firmemente que somente os filhos nascidos dentro do matrimônio
tinham direito à fortuna dos Presley. A próxima pessoa a alegar ser um filho amoroso secreto de Elvis foi Elvis Aaron Presley Jr. Ele nasceu como Philip Stanek e alegou que sua mãe era Angelique Dolores Pettyjohn, uma atriz que apareceu como figurante no filme Blue Hawaii. Elvis Aaron Presley Jr. não se limitou a reivindicar sua linhagem. Ele adotou a persona de seu suposto pai, atuando como imitador de Elvis, um papel que obscurecia as linhas entre a realidade e a performance. Sua história de ter crescido no circo, atuando como palhaço desde a tenra idade de 5 anos, acrescentou uma camada de intriga e de espetáculo à sua reivindicação. No entanto, apesar de todo o seu talento, a história de Presley Jr. foi recebida com um muro de ceticismo. A ausência de provas concretas, como um teste de DNA, deixou suas afirmações abertas a dúvidas. Sua alegação, embora ousada e vívida, não tinha a comprovação necessária para influenciar o tribunal da opinião pública e os guardiões da propriedade dos Presley. Elvis Jr. afirma que nasceu em 24 de dezembro de 1961, como resultado desse caso. Devido ao potencial escândalo e ao impacto que poderia ter na carreira de Elvis, seu nascimento foi mantido em segredo. Elvis Jr. alega que foi colocado para adoção e mais tarde adotado por uma família que o criou sem saber de sua famosa ascendência. Ele afirma que descobriu sua verdadeira herança mais tarde na vida, por meio de informações fornecidas por seus pais adotivos e outras fontes. Em sua busca por reconhecimento, Elvis Aaron Presley Jr. buscou vários caminhos legais para estabelecer sua reivindicação. Ele também se apresentou como artista tributo a Elvis, o que acrescentou uma camada de complexidade às suas reivindicações, pois alguns consideram suas apresentações como um meio de capitalizar o legado de Elvis, e não como prova de sua paternidade. Apesar de seus esforços, incluindo tentativas de obter reconhecimento legal e o uso do nome Presley, Elvis Jr. não forneceu provas conclusivas de DNA para confirmar que ele é, de fato, o filho biológico de Elvis Presley. O patrimônio dos Presley não o reconheceu oficialmente como membro da família Presley. Outra reivindicação importante foi a de Lisa Johansen, que surgiu na década de 1990, alegando ser a verdadeira Lisa Marie Presley. Ela alegou que a mulher conhecida publicamente como Lisa Marie era uma impostora e que ela, Johansen, havia sido mandada embora para sua segurança. Johansen escreveu um livro detalhando sua história e apresentou documentos que, segundo ela, comprovavam sua identidade. Entretanto, quando solicitada a se submeter a um teste de DNA para comprovar suas alegações, ela se recusou, lançando dúvidas sobre suas afirmações e levando muitos a questionar seus motivos. Outro indivíduo, um homem chamado Jimmy Ellis, tinha uma semelhança vocal impressionante com Elvis, que ele usou a seu favor gravando álbuns e se apresentando sob o nome artístico de Orion, muitas vezes com uma máscara para ocultar sua identidade. Ellis nunca afirmou ser filho de Elvis, mas não negou publicamente os rumores que giravam em torno de sua herança, permitindo que a especulação alimentasse sua carreira. Após sua morte, testes de DNA provaram conclusivamente que ele não era parente de Elvis, pondo fim aos rumores que o seguiram durante toda a sua vida. No início dos anos 2000, um homem chamado Jesse Garon Presley, que recebeu o nome do irmão gêmeo natimorto de Elvis, alegou ser o próprio rei, tendo fingido sua morte para escapar das pressões da fama. Embora não fosse uma alegação de ser filho de Elvis, essa afirmação aumentou a mitologia em torno do legado de Elvis e a possibilidade de parentes desconhecidos. A alegação foi recebida com ceticismo, pois nenhuma evidência confiável foi apresentada para apoiá-la, e foi amplamente descartada pelo público e por especialistas. Em quem acreditamos? Embora esses chamados filhos do amor possam insistir que Elvis teve romances secretos com seus pais, vamos cair na real. Desde o momento em que Elvis atingiu o auge até o dia em que deixou o prédio, cada detalhe de sua vida foi acompanhado mais de perto do que um vídeo de gato na internet. Quero dizer, por favor, o rei não podia nem mesmo ir para a guerra sem que isso fosse manchete. E é por isso que sabemos que o primeiro amor de Elvis foi sua namorada do ensino médio, Dixie Locke, com quem ele namorou até depois de se formar. Quando Elvis ainda era uma estrela em ascensão, ele teve um caso com June Juanico, a única garota para quem sua mãe sempre deu o braço a torcer. Mas, de acordo com a própria June, ela nunca teve relações sexuais com Presley. Em seu livro, Elvis in the Twilight of Memory, ela confessou que tinha muito medo de engravidar. Várias pessoas observaram que Elvis ocupava suas noites com várias namoradas, ou que sua lista de encontros de uma noite encheria volumes. A atriz Anne Helm, por exemplo, disse que Presley realmente gostava de sexo. Ela também afirmou que Elvis adorava a camisola de dormir amarela e esvoaçante que ele comprou para ela e que ele lhe dava pílulas depois de seus encontros. No entanto, não está claro se Presley realmente teve relações sexuais com a maioria das mulheres com quem namorou. Suas primeiras namoradas, Judy Spreckles e June Juanico, declararam que não tiveram relações sexuais com ele.
E várias mulheres rapidamente deixaram de lado a possibilidade de encontros sexuais, estabelecendo amizades confortáveis. Spreckles, a cantora Betty Amos, a cabeleireira Pat Perry e outras pessoas próximas a Presley assumiram papéis de irmãs de Elvis. Apesar de June Joanico afirmar que não teve nenhum relacionamento sexual com Elvis, ela disse em uma entrevista para o filme Elvis, 1956. Não vou dizer o que aconteceu entre nós, é algo pessoal. Byron Rafael e Alana Nash também afirmaram que o astro nunca se colocaria dentro de uma dessas garotas, por vários motivos. Apesar de estar cercado por multidões de garotas adolescentes, Elvis finalmente se estabeleceu em 1967 e se casou com Priscilla Presley. Quando Priscilla tinha 22 anos, eles tiveram uma filha chamada Lisa Marie. No entanto, desde a morte de Elvis, é como se as comportas tivessem se aberto, com mulheres saindo da toca, alegando que tiveram histórias de amor épicas com o rei. A maioria dessas histórias era apenas de conhecidos, ou de breves namoros que foram exagerados. Juanico chegou a apontar o dedo para o empresário de Elvis, o coronel Thomas Parker, acusando-o de pressionar Elvis a sair com mulheres lindas, apenas pela publicidade. A propriedade de Presley, Graceland, uma ampla mansão em Memphis, Tennessee, tornou-se a personificação física de seu legado, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Mas, além dos portões desse santuário do rock and roll, uma complexa batalha legal estava se formando. O testamento de Elvis Presley, redigido em 1972, nomeava seu pai, Vernon Presley, como executor e curador. Após a morte de Vernon em 1979, a ex-esposa de Elvis, Priscilla Presley, e o National Bank of Commerce em Memphis assumiram as rédeas. A principal beneficiária era a única filha reconhecida de Elvis, Lisa Marie Presley, que herdaria o patrimônio quando completasse 25 anos de idade. No entanto, a tinta do testamento mal havia secado quando as disputas começaram a surgir. O patrimônio dos Presley foi avaliado em vários milhões de dólares, mas estava sobrecarregado com dívidas e obrigações fiscais significativas. A administração da propriedade, liderada por Priscilla, tomou uma série de decisões comerciais inteligentes que não apenas quitaram as dívidas, mas também transformaram Graceland em uma atração turística lucrativa, garantindo a estabilidade financeira da herança de Lisa Marie. À medida que o patrimônio crescia em valor, também aumentava o número de indivíduos que saíam da toca, alegando ser filhos de Elvis e, portanto, herdeiros em potencial de sua fortuna. Durante o processo de Deborah Presley, em 1989, Priscilla Presley, ex-mulher de Elvis e co-executora de seu patrimônio na época, foi citada como corréu e negou todas as alegações. Eles argumentaram que não havia provas suficientes para fundamentar suas afirmações e que, sem provas definitivas, como provas de DNA, o tribunal não deveria alterar a distribuição do patrimônio de Elvis conforme descrito em seu testamento e administrado pelo Trust. A decisão judicial não abordou o fato de Deborah ser ou não filha ilegítima de Elvis, pois isso foi considerado irrelevante. O juiz decidiu que, mesmo que Deborah fosse filha de Elvis, ela não teria direito à herança, porque não era sua filha legítima. O juiz declarou: somente os filhos nascidos em um casamento legítimo com o Sr. Presley têm o direito de herdar dele e por meio dele, e Lisa Marie Presley é a única filha desse tipo. Deborah casou-se posteriormente com Christian Brando, filho do lendário ator Marlon Brando, em 2004, mas o casamento foi anulado em junho de 2005. A polêmica não terminou com Deborah. Ao longo dos anos, várias outras pessoas alegaram ser filhos de Elvis, cada uma com suas próprias histórias e supostas provas de sua linhagem. Alguns, por bem ou por mal, só queriam colocar seu nome no testamento. A questão da herança é, de fato, a mais difícil de resolver. De acordo com a lei do Tennessee, para que uma criança não reconhecida tenha direito a um patrimônio, ela deve apresentar prova irrefutável de paternidade. Isso normalmente requer provas substanciais, inclusive testes de DNA, o que, no caso do falecido, pode ser um obstáculo legal significativo. Além disso, o momento das reivindicações é crítico, pois o Tennessee impõe um estatuto de limitações às reivindicações de herança. Esse prazo legal começa a contar a partir do momento da morte do suposto pai. Os requerentes têm uma janela finita para apresentar seu caso, e o fato de não agirem dentro desse prazo pode resultar na perda permanente de qualquer reivindicação potencial ao patrimônio. O espólio dos Presley tem se mantido vigilante em sua defesa contra essas reivindicações, sustentando que Lisa Marie é a única herdeira do legado de Elvis. Os advogados do espólio sempre argumentaram que as reivindicações de supostos filhos amorosos são infundadas e não têm a legitimidade legal necessária para garantir uma parte da fortuna. A busca por uma parte do patrimônio dos Presley não é apenas uma questão de dar um passo à frente e se declarar herdeiro. É um desafio jurídico que causa medo nos corações dos advogados mais experientes.
Quando se trata de patrimônios de celebridades, como o de Elvis Presley, os riscos são altíssimos e o escrutínio legal é intenso. Para qualquer suposto filho do amor, a batalha para reivindicar uma parte da herança vem com muitos obstáculos, sendo o principal deles o estabelecimento da paternidade. No caso de Elvis Presley, cujos restos mortais estão enterrados há muito tempo sob o terreno de Graceland, a exumação do corpo para teste de DNA é um assunto altamente sensível, muitas vezes resistido pelos executores do patrimônio e pelos membros da família. Corey Cooper, um historiador de Elvis Presley, descreve essas situações como tristes. Ele explica: essas pessoas estão buscando um senso de pertencimento. É como dizer, eu vi Elvis no Burger King em Kalamazoo, ele está vivo. Ou, minha mãe dormiu com Elvis e ele é meu pai. Alguns deles recebem um pouco de atenção da mídia, e isso lhes dá um momento em que se sentem especiais. O surgimento dessas alegações coincidiu com um período na cultura americana em que o jornalismo de tabloides começou a atingir novos patamares de popularidade. Histórias que antes seriam descartadas como meros rumores encontraram um lar nas páginas de publicações sensacionalistas, que prosperavam com o apetite do público pelo extraordinário. A possibilidade de haver filhos não descobertos de Elvis Presley se encaixou perfeitamente nessa narrativa, oferecendo uma mistura tentadora de conspiração, escândalo e o fascínio de verdades ocultas. Ao examinar as motivações por trás dessas alegações, é preciso considerar o contexto cultural mais amplo. Elvis Presley não era apenas um músico, ele era um símbolo do sonho americano, uma história de trapos à riqueza que repercutiu em milhões de pessoas. Estar ligado a ele era tocar um pedaço da história, fazer parte de um legado que transcendia o comum. Para alguns, afirmar ser filho dele pode ser visto como uma tentativa de reivindicar uma parte dessa imortalidade. Além disso, o ganho financeiro em potencial não pode ser ignorado. O patrimônio de Elvis, administrado pela Graceland Holdings, transformou a casa de Presley em uma atração turística lucrativa, gerando milhões de dólares anualmente. O fascínio de uma possível herança ou os benefícios que podem advir da associação com o nome Presley podem ser um poderoso motivador para aqueles que buscam estabelecer uma conexão com o rei. O público tem reações mistas a essas alegações. Alguns fãs querem acreditar que uma parte de Elvis continua viva, encontrando conforto em sua linhagem contínua. Outros desconfiam, achando que os requerentes estão explorando o nome Presley para obter ganhos pessoais. A mídia tem influenciado esses pontos de vista, muitas vezes sensacionalizando as alegações sem verificá-las minuciosamente. O patrimônio dos Presley sempre refutou as alegações de descendência oculta, muitas vezes recorrendo a ações legais, para proteger o nome Presley de afirmações infundadas. Essa defesa não se trata apenas de preservar a história factual da vida de Elvis. Trata-se também de salvaguardar a conexão emocional que os fãs têm com Elvis e sua família. Para muitos admiradores, a ideia de filhos ilegítimos pode manchar a imagem de Elvis como um homem de família e um ícone cultural. Para a família Presley, especialmente para Lisa Marie Presley, a única filha reconhecida de Elvis, essas alegações podem ser profundamente pessoais e angustiantes. Elas invadem a privacidade da família e podem ser vistas como uma afronta à sua herança. A família muitas vezes teve que equilibrar seu desejo de privacidade com a necessidade de abordar essas alegações publicamente, uma tarefa que pode ser emocionalmente desgastante e desviar a atenção de suas próprias vidas e esforços. Isso nos leva ao final deste vídeo. Para ver mais vídeos interessantes como este, clique no cartão em sua tela.